Ok, eu espero que esse vídeo fique com menos de 40 minutos, porque puta que pariu, essa linha de reviews de Resident Evil tá foda. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, e dessa vez continuando a nossa linha de reviews da linha de remakes de Resident Evil, né? Dessa vez para falar sobre o tão polêmico e desastroso remake do terceiro jogo. Puta que pariu, o que eu tô fazendo na minha vida? Assim, uma coisa que acabava sendo bem óbvio, visto o sucesso estrondoso do Resident Evil 2 Remake e o quão bem recebido aquele jogo foi por absolutamente todo mundo, né? Por mais que tenha tido algumas coisas controversas aqui ou ali, algumas decisões que a Capcom tomou e que pareceram meio estranhas, né? Mas, no geral, ele foi um grande sucesso e todo mundo já meio que esperava que a Capcom ia pegar e falar: vai ter um remake do terceiro jogo. Só que o problema é que a Capcom fez isso meio que de imediato demais. O jogo mal tinha lançado, a Capcom já tinha botado a mão no mesmo e falar, ó, vai ter remake do 3. E isso é uma coisa que levou meio que todo mundo à loucura, visto o nível de qualidade, de gameplay, de mecânica, essa volta realmente do survival horror, como conseguem explorar até melhor essa questão de survival horror no remake do segundo jogo, do que até no jogo original, se aproveitando de novas tecnologias, né, do como a franquia ficou no decorrer dos anos e tudo mais, pra conseguir explorar cada vez mais esse suspense, essa tensão que você tem explorando a delegacia. Então o hype pra um remake do terceiro jogo era assim, absurdo, visto que ele provavelmente é o mais aclamado nessa questão de survival horror, mas principalmente na parte do survivor, isso muito por conta do antagonista do jogo, que é o Nemesis. Tipo, se o Mr. X do 2, que é um bicho que eu já vi gente que sequer sabia da existência dele no original, virou um carrapato desgraçado e que te deixa o cocô na mão a cada 10 segundos na Desgraça 2 Remake, imagina o que o fodendo Nemesis, que até quem não jogou Resident Evil conhece a figura desse filho da puta, faria num remake do terceiro jogo. Isso combinado com o fato que muita gente considera o Resident Evil 3 como o ápice de tudo que é construído dentro do primeiro e do segundo jogo original, puta que pariu, dava um hype mais ainda pra esse remake do terceiro. Ser um jogo mais aberto, ser um jogo mais amplo na exploração, ser um jogo com muita variedade na forma como você pode jogar ele, como você vai avançando na história, as opções de encontros que você vai poder tendo, algo bem semelhante com o que tinha ali dentro do Resident Evil 1, por exemplo, que eu poderia, entrar numa sala pra dar gatilho em um evento, mas isso poderia acabar me dificultando alguma coisa no futuro, ou segurar algum outro evento, fazer uma outra escolha pra ter uma certa facilidade encontrando um personagem em outro momento, né? Essas pequenas escolhas que o Resident Evil 1 acabava dando, né, parece que isso vinha mais à tona ainda dentro do 3 Remake, podendo tornar praticamente cada gameplay que você vai fazendo relativamente única. E você tendo que entender todos esses padrões que o jogo vai abordando e que vai adotando, dependendo da forma como você escolher jogar, para fazer a sua melhor run, caso você quisesse depois se desafiar e fazer desafio só com pistola, fazer desafio só com fazer de speedrun e tudo mais. É uma proposta muito interessante que a do 3 original tem e que eu não vou abordar tanto porque eu não conheço, mas o que eu posso abordar é que quando o remake lançou, a decepção foi imediata, porque o que a gente recebeu não foi um remake do terceiro jogo, foi praticamente uma DLC do 2 a preço cheio. E eu acho que talvez seja por isso que eu espero que esse vídeo vai ser o mais curto dessa linha de remakes, porque eles simplesmente pegaram o jogo original, que por mais que eu não conheço tão bem, por mais que eu não sei praticamente nada do jogo original, a não ser que o Nemesis é um filho da puta completo, eu sei que eles pegaram esse jogo original, que é um dos mais aclamados da franquia inteira, e reduziram pra praticamente nada. Eu sei que esse remake pega e rusha coisa pra um caralho, eu sei que esse remake pega e corta cenários inteiros do jogo original que eram extremamente aclamados, pega e corta coisa até mesmo dentro da narrativa que eu conhecia. Por exemplo, cenas que eu via todo mundo falando e que são completamente icônicas dentro da franquia, a ponto de eu que nunca joguei conhecer essas cenas e que não existem dentro do remake por uma decisão idiota que a Capcom tomou. E que mesmo com toda essa onda negativa de reviews, a recepção desastrosa que foi o remake do terceiro jogo, eu ainda tinha aquela fagulha de esperança quando eu peguei e decidi jogar essa desgraça, porque eu sempre vi o pessoal falando, olha, Resident Evil 3 Remake é um remake péssimo, é um remake desastroso, é extremamente ofensivo para se comparar com o original. Porém,
caso você não conheça o jogo original e não tenha essa margem de comparação, ele é um bom jogo. Porra nenhuma, cara. Eu tô no ponto em que, até o momento que eu peguei e joguei o remake, eu não tinha nada que eu pudesse comparar do original com o clássico. Eu só tinha, tipo, essas pequenas cenas ali que eu conhecia meio por fora, que eu conhecia de tanto que o pessoal fala, e que eu tô esperando esse negócio aqui e nunca aconteceu. Mas opa, tá faltando o chefe tal, opa, tá faltando a área tal, opa, tá faltando esse encontro, opa, tá faltando essa cena. Eu não sei, e eu não tenho noção direito disso até hoje. Eu vi algumas comparações aqui, outra ali, eu comecei de leve o terceiro jogo no PS1 pra testar, mas assim como foi o segundo jogo, eu não avancei demais. Então até esse momento que eu tô gravando, ainda o que eu vou ter pra falar é justamente sobre o remake. E mesmo assim eu não consigo defender praticamente nada dessa desgraça desse jogo. Por mais sim que tem pontos ali que eu acho sim interessantes, né, e que eu acho que são muito válidos dentro de Resident Evil 3 Remake, algumas coisas que ele faz ali e que eu acho interessante, mecânicas que ele traz que eu gosto. Ele é um jogo que pegou e me decepcionou demais no decorrer dele inteiro. Porque acaba que pra mim o Resident Evil 3 ele é um jogo que só vale por conta do fator história mesmo, que acaba sendo ainda uma história muito boa. Por mais que não seja um caso assim, opa, vou avançar muito o que foi apresentado já do segundo jogo, até porque o Resident Evil 3 ele se passa praticamente em paralelo com o segundo jogo, né, começando um pouco antes e terminando um pouco depois. A maior consequência que o Resident Evil 3 acaba apresentando mesmo por ele terminar depois é mostrar a consequência do que houve dentro de Raccoon City, uma coisa que o 2 ali não abordava, né? O 2 você terminava, mesmo com o final verdadeiro, você via o pessoal fugindo e é isso, o pessoal fugiu, ótimo. Aqui não, aqui mostra o impacto que toda essa epidemia de Raccoon City acabou tendo dentro do universo de Resident Evil. Isso pra mim já é muito interessante do terceiro jogo, mas ainda assim ele tem pontos ali que são muito legais. A volta da Jill, a forma como você vê a Umbrella um pouco mais ativamente, os personagens que acompanham essa narrativa. Então isso acaba sendo o ponto que pega e sustenta o remake do terceiro jogo. Porque basicamente ele vai abordar o que? Ele vai voltar a abordar a Jill após os eventos ali da mansão, após ela ter fugido daquela mansão e tudo mais. E você vê uma Jill nesse jogo que ela é completamente transtornada. Ela tá completamente traumatizada com tudo aquilo que aconteceu na mansão, ela tá obcecada nessa questão de derrubar a Umbrella, de tentar conseguir provas contra a Umbrella e tudo mais, né, da mesma forma como o Chris ficou, querendo ou não, e o Chris ele chegou até o ponto de meio começar a ir contra a questão da polícia, começar a ir contra essa questão dos Stars, e a Jill também estava, apesar que ela ainda era um pouco mais subordinada do que o Chris, né, pelo que dá pra ver no remake do segundo jogo, ela também tá se afastando tanto que ela tá prestes a sair de Raccoon City. A gente começa o jogo ali, né, em algo que não tem no original, não foi apresentado no original. Você começa no apartamento dela, o apartamento dela todo bagunçado, você percebe explorando o apartamento dela que ela tá dias sem comer, né, e um monte de papel espalhado, um monte de anotação, aqueles quadros de investigação ligando um ponto no outro ali. A Jill realmente paranoica com essa questão sobre o que aconteceu na mansão, e ela falando, daqui 3 dias eu tô fora, daqui 2 dias eu viajo, daqui 2 dias eu não vou mais olhar pra Raccoon City. Inclusive até mostra alguns dramas legais, só que infelizmente não são tão bem desenvolvidos no decorrer do jogo, como por exemplo, ela ter um receio e ela ter um medo genuíno de ter sido infectada de alguma forma. Como tudo aquilo era muito diferente, ela não teria uma noção exata de saber se ela pode ou não ter sido infectada durante os eventos da mansão. Então você vê até ela tendo pesadelos dela se tornando um zumbi ali por esse receio, por esse medo. E no meio de tudo isso começa de novo uma nova epidemia agora se espalhando por toda Raccoon City. E acaba sendo muito legal porque diferente no Resident Evil 2, que você vê os dois personagens já chegando na cidade no completo caos, em um mar de chamas, você vê esse mar de chamas começando com a Jill. Você vê esse caos e desespero, tipo, no seu ponto mais alto, que é o ponto inicial. E ao mesmo tempo que começa esse surto desgraçado de zumbi aparecendo no meio do nada e matando todo mundo,
a Jill ainda tem um pequeno porém que invade a casa dela, que é o Nemesis. Do nada a Umbrella pega e solta uma arma biológica extremamente poderosa para caçar os Stars. Só que mesmo essa introdução sendo relativamente boa e te pegando e colocando pra falar caralho, maluco, fudeu, ela já mostra muito do que, querendo ou não, é Resident Evil 3 Remake, que é um jogo de ação. E aí eu acho que é o ponto que mais torna o Resident Evil 3 meio estranho e até vazio, porque, como eu disse, Resident Evil 3 era meio que o ápice da questão do survival horror mesmo, pelo que o pessoal fala no PS1, né? Tipo, você quer tomar susto, você quer ter cagado, você quer ficar com o cu na mão, você joga Resident Evil 3. E a maior crítica que teve em cima da franquia no decorrer dos anos, com o passar dos jogos, é o quão mais ação ela foi se tornando, até chegar ao ponto do Resident Evil 6. Que por mais que até o momento eu não tenha jogado Resident Evil 6, eu vejo o pessoal criticando que ele é só explosão, que ele é um fim do mundo, é um filme de apocalipse assim, genérico praticamente. E é isso que a gente vê no Resident Evil 3 Remake. Parece que tudo aquilo que a Capcom pegou e se esforçou pra retomar o fator terror da franquia com o Resident Evil 7 e com o Resident Evil 2 Remake, ela pegou e enfiou no meio do rabo fazendo o remake do terceiro jogo, pra simplesmente pegar e voltar a ser tudo aquilo que todo mundo detestou. Explosão pra todo quanto é lado, um monte de evento scriptado, um monte de quick time event pra você escapar desses eventos scriptados e você não tendo controle quase nenhum dentro do jogo, você não tendo liberdade quase nenhuma dentro do jogo. Essa parte de perseguição do Nemesis é corredor, 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 quick time event, corredor, quick time event. Tipo, caralho, velho! E a quantidade de áreas mais livres, a quantidade de áreas mais abertas pra você explorar e voltar da forma como você quiser é extremamente limitado no decorrer do jogo. Acaba que a primeira área que você acaba tendo, que é a cidade, né, da estação até o ponto de controle de energia ali e tudo mais, é a área mais aberta que você tem no jogo e é a área mais divertida que você tem no jogo também. Só que ela é extremamente pequena. Tipo, é uma área que você pode ir, voltar, pegar alguns itens pra pegar outros itens, né? Bastante coisinha opcional ali que você não precisa necessariamente pegar e tudo mais. Só que ela é uma área muito rasa, né? Tipo, ela é uma área que, tipo, dá pra ser resumida em, sei lá, uns 5, 6 corredores diferentes, com algumas pequenas bifurcações pra você pegar itens. Porque, tipo, a primeira coisa que acontece depois que você consegue escapar, você encontra o Brad, que era o piloto do helicóptero ali no primeiro jogo. O Brad se sacrifica pra te ajudar a escapar de uma certa situação. E depois disso você chega na estação de trem de Raccoon City e encontra um grupo de soldados da Umbrella pra conter ameaças. E aí nisso você acaba conhecendo aquele que acaba sendo meio que o seu segundo personagem ali no decorrer da campanha, né? O seu sidekick no decorrer da campanha, que é o Carlos, que tem essa questão, ele é um soldado da Umbrella que tá ali pra tentar ajudar todo mundo, pra tentar conter isso que supostamente ninguém sabe o que aconteceu. E acaba sendo uma dinâmica interessante porque a Jill vê toda aquela situação e ela sabe, tem dedo da Umbrella nessa merda. E quando ela vê esse grupo de elite ali pra tentar conter a situação, ela fica extremamente revoltada. Só que a parte curiosa é que realmente a Umbrella manda esse grupo pra lidar com tudo aquilo sem informar porra nenhuma. Então realmente todo mundo que tá dentro daquele grupo não sabe direito a merda que a Umbrella tá fazendo. Então o Carlos, ele realmente tá naquela situação pra pegar, pra ajudar, pra meio que orientar o povo a como fugir da cidade, né? Ele tá realmente tentando fazer algo bom e a Jill tem uma grande desconfiança dele por conta dela já saber do que a Umbrella é capaz. Porém, por outro lado, tem outros personagens ali que já tem uma noção de tudo que a Umbrella tá fazendo e estão armando coisa, como fica explícito logo do começo do jogo, praticamente envolvendo o Nikolai. E acaba que o objetivo que apresentam ali, né, como a Jill é essa membra das Stars, né, meio que uma soldado de elite e tudo mais, ela acaba sendo meio que mandada pra ajudar o pessoal a reativar a energia da linha de trem. E o seu objetivo nesse começo é isso, é pegar e tentar ativar a linha de trem ali. E essa é a parte mais ampla do jogo, é você pegar e ir pra um lado pra ver que o trem tá desativado, pra pegar e ir pro outro lado, ativar a energia pra você ativar o trem no outro lado de novo. É isso, a liberdade do jogo é você poder escolher 2 caminhos que você pode entrar em meia dúzia de casas no meio do processo. É ridículo, cara. E mais ridículo que isso é quando você começa a chegar na reta final disso, porque é quando o Nemesis começa a aparecer um pouco mais frequentemente. E o Nemesis é a coisa mais patética do jogo.
O Nemesis, todo mundo esperava que ele ia ser aquela ameaça, filha da puta, nível Mr. X do 2, e ele não é nada. Porque diferente do Mr. X, que aparecia em momentos completamente aleatórios, que podiam te ferrar demais se você estivesse fazendo alguma coisa, se você estivesse tentando executar um puzzle, se você estivesse tentando pegar um item, né? O Nemesis, ele é completamente scriptado. O Nemesis só vai aparecer em momentos-chave que realmente ele precisa aparecer pra te dificultar em alguma coisa. E acaba que a dificuldade dele acaba sendo meio que nula por conta de uma mecânica que adicionaram dentro da gameplay do jogo, que provavelmente é a única mecânica que adicionaram na gameplay do jogo, se comparar com 2, que é a esquiva. Algo que eu até acho justo ter dentro do remake do terceiro jogo, que não tinha no remake do segundo, visto que a Jill agora já é uma personagem extremamente mais experiente do que ela era no primeiro. Sendo que o Leon e a Claire eram personagens mais inexperientes que vão aprender a lidar com essa situação conforme o jogo avança. Então eu acho justo a Jill ter uma habilidade de pegar e esquivar dos inimigos ali sempre que ela for atacada. E que se você acertar o timing certo, ainda dá uma sensação de slow motion pra você pegar e fuzilar o inimigo ali, dando mais facilidade no combate. E adivinha qual o inimigo mais fácil de você dar essa porra dessa esquiva? O Nemesis. Sério, acaba que a maior dificuldade que você tem no Nemesis é caso você queira pegar a desgraça dos itens dele. Porque sempre que você faz alguns encontros com o Nemesis, às vezes ele tá com um coletão, que você pode tirar esse colete dele na base do tiro pra pegar algum upgrade de arma. Algo muito interessante, algo muito legal, mas acaba que nem vale a pena. Por exemplo, a minha primeira run do remake, eu não sabia disso e eu não peguei nenhum desses upgrades. E na segunda, quando eu já peguei esses upgrades, eu fiquei tipo, tá, pra quê, velho? E tudo isso pra pegar, ativar a porra do trem, pra você ser atacado pelo Nemesis, pra ter que dar um maior voltão no esgoto, que é uma área chata pra caralho, pra chegar de novo no trem. Aí chegando no trem, você sofre um acidente ali, o Nikolai trai todo mundo, sai vazado, o líder desse exército acaba morrendo, e pra você jogar com o Carlos. Aí você joga com o Carlos, explora meia coisa da delegacia, vê algumas situações pré-Resident Evil 2 ainda, né? Vê, por exemplo, que o Carlos ele vai descobrindo as merdas que a Umbrella tá fazendo, pra você voltar a jogar com a Jill pós a queda do trem, enfrentar o Nemesis, ser infectado pelo Nemesis numa luta extremamente curta e que acaba sendo até meio decepcionante, né? A forma como o Nemesis vai evoluindo também é muito estranha, né? A forma como, tipo, você tem ali aquela figura humanoide que vai te perseguindo e, tipo, ele vai virando um cachorro no meio da campanha, né? Ele vai evoluindo de uma forma que é muito... não convence, sabe? Aí você vai, é infectado pelo Nemesis, aí é encontrado pelo Carlos, vai pro hospital, você joga toda uma sessão com o Carlos ali pra encontrar uma cura pra Jill, que é uma parte legal também, é uma parte um pouco mais aberta, que acaba sendo interessante, mas é provavelmente a parte mais ação do jogo inteiro, a parte mais tiro, porrada e bomba. Tanto que o final dessa parte do Carlos é literalmente um Survivor, cara. Ele pega, te fecha numa sala minúscula com um monte de zumbi vindo de tudo quanto é lado, e fala, sobreviva tanto tempo. E você com metralhadora, com pistola, com bomba, com Deus, você taca a mãe, você taca tudo na porra dos zumbis ali. Aí você pensa, opa, vai ser difícil por uma escassez de recursos e tudo mais. Não, não é. Pra aí você já entrar na porra da reta final, que é você adentrar um laboratório subterrâneo da Umbrella embaixo do hospital. Só pra aí você pegar e descobrir mais uma vez que o Nikolai é um completo filho da puta que tá tentando vender o vírus pra Deus lá sabe o quem também, né? Tipo, já tem a Ada tentando vender essa porra desse vírus. Agora você tem o Nikolai tentando adquirir isso pra conseguir informação e tudo mais. E as lutas finais contra o Nemesis. Aí você fala, tá, por que você fala que a história desse jogo é boa? Simplesmente pelo fato de como a Umbrella age por detrás dos panos. Como, por exemplo, a situação em Raccoon City fica tão desgraçada e fica tão extrema que pegam e tomam a decisão, opa, a gente vai ter que explodir Raccoon City, a gente vai ter que pegar e varrer essa cidade do mapa pra ninguém suspeitar da gente. Da mesma forma como em Resident Evil 1, a Umbrella pega e decide, opa, vamos explodir essa mansão pra não ter resquício nenhum da nossa pesquisa, ela faz a mesma coisa com uma cidade inteira. E eu acho que esse é o único ponto da porra do remake que pega e me hypa. O final que é a queda dessa bomba atômica enquanto a Jill tá fugindo. A Jill consegue fugir nos 45 do segundo tempo e fica com aquele juramento de vingança. As cinzas de Raccoon City vão ser as cinzas da Umbrella. E essa explosão de Raccoon City, né, essa atitude que a Umbrella acaba tomando em cima de Raccoon City é um negócio que impacta assim todos os outros jogos e todos os personagens em volta
de Resident Evil. É assim, é o momento chave de Resident Evil, é a explosão de Raccoon City. Então acaba que isso é o ponto que mais salva toda a trama do terceiro jogo. Por mais que ele seja um jogo mais cinematográfico, por mais que ele seja um jogo mais voltado pra essa questão de cutscenes e muito menos na gameplay, porque a gameplay você anda corredor, faz uma luta ou outra contra chefe que tá no meio de corredor, uma fuga com Nemesis completamente scriptada e maceta meia dúzia de Quick Time Event. Cara, é ridículo. Isso que tá dentro da Re-Engine, que é uma engine extremamente maravilhosa pra fazer N tipos de gameplay. A gameplay do 2 é um negócio assim maravilhoso. O 2 é um negócio que puta que pariu, dá muito gosto em jogar. Já o 3 não. O 3 acaba que eu só zerei o 3 Remake 2 vezes, porque ele fica extremamente curto você pulando as cutscenes. Eu zerei o 3 Remake em 2 horas na minha segunda run, mas a primeira foi tipo 6. Cara, 6 horas num negócio que foi vendido a preço cheio é ridículo, velho. Enquanto o Resident Evil 2 Remake eu demorei tipo 3 lives pra pegar e zerar ele as 2 vezes, fazer as 2 runs dele e tudo mais, o Resident Evil 3 eu demorei uma. Foi assim, one shot, cara, ridículo. E a pior parte é que diferente do 2, que por exemplo tem essa questão de segundo cenário, tem algumas coisinhas extras que vai liberando, como por exemplo aqueles modos de sobrevivência, aqueles desafios e tudo mais, que eu nem citei tanto na minha review ali. Resident Evil 3 não libera nada. O máximo que ele te libera é uma opção de lojinha ali pra você gastar pontos de desafios que você vai fazer no decorrer do jogo pra liberar por itens. Coisa que vai aumentar seu dano, coisa que vai aumentar sua defesa, coisa que vai te regenerar automaticamente no decorrer do jogo, ou a porra de uma bazuca infinita. Cara, nem a porra do desafio de ranking, que era o que te dava essas recompensas, vale mais a pena você fazer. O máximo que o jogo pega e libera são dificuldades mais altas, porque tipo, o Resident Evil 3 Remake, ao invés de ter só uma dificuldade a mais depois do hard, ele tem 2, tipo, porra, vai se fuder, cara. Eu posso não ter essa bagagem que muita gente tem com o Resident Evil 3 original pra pegar e odiar esse jogo com todas as forças, mas eu já odeio ele o suficiente porque parece que tudo que ele tenta fazer é falho. Tudo aquilo que eu peguei e amei em Resident Evil 1 e Resident Evil 2, eles pegam e enfiam no meio do rabo, porque tá tudo ausente. Tudo que me faz gostar de Resident Evil é essa liberdade, essa exploração, esse mistério por detrás dos panos, essa narrativa. Cara, o Resident Evil 3 Remake é o jogo que mais tem a narrativa exposta ali no negócio, é o que menos tem coisa ali por detrás dos panos, é o que menos tem informação de arquivo. E os arquivos são extremamente desinteressantes. Eu falei que eu fico naquela dúvida, caralho, eu jogo as versões originais dos Resident Evil ou eu fico só no remake? O 3 não tem como. O 3 eu me sinto na obrigação de pegar e jogar o original. Por mais que eu esteja mais focando na linha, né, cronológica ali e tudo mais, né? Tanto que, por exemplo, agora eu tô jogando Code Verônica pra poder jogar o 5 e tudo mais, mas eu ainda quero voltar nesses jogos clássicos ali pra ver, tá, qual que é desse negócio? Porque, de fato, Resident Evil 3 é o mais aclamado ali, e pra poder xingar mais ainda dessa desgraça desse remake, porque não tem como. O suposto melhor jogo da franquia virou um lixo completo nessa versão atualizada. É patético, cara. Simplesmente patético. Mas enfim, é isso. Já dei meu hate de Resident Evil 3 aqui. Provavelmente o único jogo da franquia até o momento que eu dou hate. Não joguei o 5, não joguei o 6. Então vamos lá, a gente espera. Mas é isso, né? Comentem aí embaixo o que vocês acham do 3 Remake. Se acham ele um bom jogo e um remake ruim. Se até gostam dele ou não. E é isso, cara. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!